O principal é você entender que aqui nesse canal você vai ter várias informações sobre saúde. Sabe aquela palavrinha de 5 letras que faz toda a diferença? Quem já sentiu uma dor, quem já viu uma pessoa querida sentir dor, ou quem já sofreu por algum problema, vai entender o que eu estou falando. Mas vamos direto. Eu estou aqui com os nossos convidados de honra, o Dr. Rômulo França e o Dr. Bernardo Dilla. Vamos falar um pouquinho de cada um de vocês. Mas a ideia é que vocês também deem as suas cordiais saudações aos internautas, às amigas e amigos que estão conosco aqui hoje no Naturalcast 55 Plus. Tudo bem, Dr. Rômulo? Excelente. Hoje, quinta-feira à noite, estamos aí inaugurando esse canal. Está ótimo, não está tudo bem, está ótimo. Para não dizer que tudo isso é excelente, né? Dilla, prazer em te reencontrar, satisfação. Com certeza, e eu quero agora já poder saudar os internautas, não é, que nos acompanham nesta hora, neste programa. É sempre bom abordar assuntos relacionados à saúde, né? Porque saúde faz parte da vida e é uma dádiva. Vida sem saúde faz sentido, Dilla? A vida só faz sentido quando a gente tem saúde, porque ela fica sem sabor, não é? Quando não há saúde. É mesmo, né, Dr. Rômulo? A gente é quase como ingerir um alimento, e nós vamos falar de alimentos aqui hoje, Sim. Que não tem sabor, Dilla colocou muito bem, né? Sem tempero, fica bom? A comida mais gostosa? Olha, quem já teve o privilégio de comer comida insossa ou sem sal, sabe que não é nada agradável. É verdade, né? E vamos aproveitar que a gente está entrando no tema de comida. Eu quero apresentar para você, nosso amigo, um pouquinho do Rômulo França e do Bernardo Dilla, né? Rômulo França é diretor de Relações Institucionais do Combramaço, né? Que é o Conselho Brasileiro de Autorregulamentação da Massoterapia. Diretor do Sinatem, que é o Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Graduado em Nutrição pelo UNASP São Paulo. Cursou Naturologia na FASUL, Faculdade Sul Mineira, especialista em naturopatia pela Universidade Paulista, especialista em nutrição clínica pela FAMESP, especialista em nutrição, avaliação e bioquímica funcional pela FAMESP também. O teu currículo, Rômulo, eu ficaria aqui horas falando, nós vamos colocar isso na descrição do vídeo, mas o que importa você entender, minha amiga e meu amigo, é o seguinte: o Dr. Rômulo tem mais de 30 anos de experiência, na verdade, entre tudo, né? 32 anos, né? 32 anos já nessa área aí de naturologia, de especialização na área de naturopatia. Começou bem cedo, né? Começou porque com uns 18 anos, mais ou menos. 19. Não, um pouquinho mais, né? A aparência engana, né? Já estamos chegando quase nos 60, então começamos cedo, mas não tão cedo assim, né? E o que é bom é que assim, você chega numa idade, né? Como eu costumo brincar, Dilla, que a gente é jovem há mais tempo, a gente tem mais experiência em ser jovem. E ser jovem com saúde. Porque a gente sempre acha por volta dos 20, 30 anos que tudo é para sempre. É que a juventude significa aprender. Tudo que a gente aprende na fase da juventude, quando a gente se torna adulto, mais maduro, aí a gente começa a fazer as coisas com mais maturidade, entendeu? Com mais cautela, não é? Não com muitas aventuras, mas aí a gente começa a ter cautela em tomar certas decisões. Então a juventude é a fase que nós aprendemos, ok? E no bate-papo de hoje, só para vocês entenderem, é o seguinte: a nossa ideia é transformar temas que são, às vezes, muito complicados, as pessoas acham, às vezes, até chatos, em coisas simples. E o Dr. Rômulo e o Dr. Dilla têm uma especialização. Fala assim, então eles são médicos com especialização? Sim, em tornar as coisas que todos acham muito complicadas em coisas fáceis, em coisas corriqueiras, em coisas que você vai poder fazer em casa sem grandes complicações. A primeira pergunta que chegou para a nossa produção, Dr. Rômulo, e foram muitas, a gente teve que selecionar, é a relação íntima que existe entre o tipo de dieta, lembrando que dieta é tudo que você come, tá? Tudo que você ingere é a sua dieta. Tem gente que fala assim, não estou fazendo dieta, então você come qualquer coisa, essa é a tua dieta, comer qualquer coisa. Tudo que você come é a tua dieta. A relação entre a dieta, o tipo de dieta, o tipo de comidas que as pessoas escolhem, com o desenvolvimento das chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Tem até uma sigla, DCNTs. Doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, uma doença que a pessoa adquire, mas ela não pegou de ninguém e nem vai transmitir para ninguém. Fala um pouquinho disso. Existe essa relação entre a dieta e as doenças crônicas? Não só existe, como é a causa, né? Boa parte das enfermidades hoje que acometem a população são doenças crônicas não transmissíveis e são consideradas causas primordiais de morte, ou seja, são as primeiras causas de morte. Então você tem aí doenças
caracterizadas com evento cardiovascular, que são doenças do coração, como a hipertensão arterial, o infarto agudo, né, do miocárdio. Você tem aí o acidente vascular encefálico ou cerebral, né, o famoso AVC. Você tem doenças metabólicas como obesidade, diabetes. Você tem uma série de doenças em decorrência da alimentação artificializada, alimentação quase que sintética, pode-se dizer, né? Então, essa correlação já existe em várias publicações, vários estudos científicos de meta-análise. Tem publicação é que não falta. Só que não se divulga exatamente por conta de que não há um interesse do mercado que se divulgue. Você tem um mercado da indústria alimentícia, você tem um mercado da indústria farmacêutica, você tem um mercado hospitalar, que também é um mercado, a internação é cara, né? Tudo que envolve questões de saúde não é barato para a população, mas a população padece exatamente por não conhecer os alimentos que estão consumindo. Em decorrência disso, adquire essas doenças tão comuns como também a própria diabetes e outras doenças. Inclusive o câncer também é uma doença crônica, não transmissível e pode-se dizer classificada como degenerativa, né? Então o câncer está crescendo muito aí na causa morte, né? Engraçado, né? Porque a gente ouve dizer, doutor Rômulo, que o câncer é uma doença que se os seus antepassados tiveram, fatalmente a pessoa vai ter. Só que assim, você acabou de mencionar isso que pouca gente menciona, que a gente sabe até que tem, né, um fundo de certeza de verdade, que é nem todo câncer é necessariamente o fato de origem genética. De origem genética. Quando a gente vai fazer um estudo para ver, primeiro a gente tem que entender que câncer é uma doença de causa multifatorial. Entre elas está a genética, mas não é o fator preponderante. Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer são vários, né? Tabagismo, alcoolismo, radiação, alimentação sintética, conservantes, metais pesados. Então, assim, fato é que a dieta ela pode ocupar até 60% da causa do câncer. A causa, dependendo do tipo de tumor, genética, ela é muito pouca comparado. Agora, o que eu acredito, o Rui, é que os filhos herdam de seus pais os hábitos de vida, inclusive os hábitos dietéticos, né? Quem não gosta do tempero da vovó, da mamãe, se a mamãe gosta de comer alimentos descorticados, alimentos fritos e alimentos processados, ultraprocessados, o filho cresceu nesse ambiente. Então, o fator ambiental é o fator de risco primordial no desenvolvimento do câncer, tá bom? E aí o hábito de vida, a dietética, está aí em primeira instância. É curioso que você fala de alimentos sintéticos. Então, só para o nosso amigo que está nos assistindo aqui, que está acompanhando, você internauta, que se preocupa com saúde, se interessa por saúde, você está falando que os alimentos estão correlacionados diretamente com essas principais doenças e, claro, que levam à morte. Como é que a gente pode correlacionar, então, esses alimentos com algumas doenças? Por exemplo, algum alimento específico causa alguma doença específica dentro desse estudo que você, como neurocientista, naturólogo, tem feito nos últimos anos? Uma das últimas especialidades minha foi oncologia. Pouco se dá importância mesmo na especialização de oncologia com respeito à causa alimentar, tá bom? Quando você faz uma especialização em oncologia, vai pensar exatamente em tratamentos, né? Os tipos de tratamentos que se tem dentro do que a gente chama de medicina ortodoxa ou medicina alopática. No entanto, já se sabe desde a década de 30 do século passado que a causa primária do câncer está relacionada ao ambiente celular. Quanto menos oxigênio a célula ter e mais acidez, mais fácil é desenvolver e danificar o DNA dessa célula. E você pode prejudicar não somente o DNA, como primeiramente a membrana plasmática. Aí você, para agredir uma célula, basta intoxicá-la. E aí você tem metais pesados, você tem radiação, você tem uma série de componentes químicos que agridem mecanicamente, quimicamente a célula, que pode danificar o DNA. E aí haver uma multiplicação desorganizada dessas células. Porque câncer nada mais, nada menos é do que um crescimento desorganizado das células. Por isso que se desenvolve tumor. E a alimentação é intimamente relacionada. Sim, tem alimentos sim, que estão correlacionados com o câncer. E às vezes alimentos que fazem parte do dia a dia do brasileiro. Agora, todo mundo que come determinado alimento
ou especificamente aquele alimento que tem uma correlação com câncer, vai adquirir câncer? Não, nem sempre, mas aumenta a predisposição, tá bom? Basta você agredir a célula e o seu DNA vai corresponder. O corpo tem capacidade de defesa, tem processos que a gente chama processos de fagocitose, que é um mecanismo de defesa. Tem sinalizadores que indicam que quando há um crescimento desorganizado, você tem ali a destruição dessas células. Tem pessoas que já perdeu essa capacidade por agredir tanto o corpo que os sinalizadores já não atuam, entendeu? Então é interessante a gente fazer essa correlação alimentar até para evitar. Proibir, quem sabe, dependendo da situação e da predisposição genética da pessoa. Mas são alimentos normalmente industrializados, alimentos ricos em produtos químicos sintéticos, né? Alimentos descorticados. Eles contribuem muito para mexer na bioquímica da célula e também no ambiente celular, com respeito ao nível de acidez. Eu conheço uma pessoa, nutricionista, uma vez conversando com ela, ela pegou para ler um rótulo, né, no supermercado, né? Começou a ler e ela fez um comentário. Ela falou assim: se as pessoas lessem o que está no rótulo, jamais comprariam algumas coisas. Então você vê lá, é o que você está falando: conservante, corante, acidulante. Você começa a ler, tem tanto estabilizante, né? E com siglas, corante. Né? Pera um pouco, as siglas que você não... Ninguém vai, no meio do corredor do mercado, pegar... Peraí, deixa eu abrir o meu celular, e hoje a gente tem recurso para isso, né? Abrir no corredor do celular e falar: peraí, isso aqui é cancerígeno, isso aqui tem um corante, esse corante eu tô vendo aqui, não, ele vai causar um problema de diabetes, ele vai alterar o meu metabolismo. Mas uma coisa todo mundo sabe, e é uma frase dita por um grego na época antiga, né? Antes de Cristo. Hipócrates, né? Você é o que você come, e tudo o que você ingere, aquilo vai se tornar você. Em algumas culturas, até se você faz uma refeição junto com as demais pessoas, chegam a ser considerados irmãos para sempre, porque aquilo vai entrar no teu metabolismo, vai se tornar o teu sangue, e dentro daquele conceito, as pessoas passam a ser irmãos de sangue. Então, você imagina, né? Agora, a correlação de algumas doenças, por exemplo, nós temos doenças críticas. Hoje, o número de pessoas que morrem de câncer, de diabetes, você fala assim: peraí, diabetes mata? Pergunta para um diabético se ele pode levar um corte, por exemplo. Se ele não tem fator 8 para fazer a coagulação, a pessoa pode morrer em menos de 10 minutos de hemorragia, dependendo do tamanho do corte. Então, você começa a entender pressão arterial, hipertensão arterial. Hoje, quantas pessoas no teu consultório, por exemplo, são atendidas, né, com doenças? Você fala assim: há 20 anos atrás, muito menos pessoas morreriam ou sofreriam por esse tipo de problema. E hoje a população está como, doutor Romulo? Na verdade, os eventos cardiovasculares, em especial o infarto do coração, ele tem sido a causa número 1 de morte no Brasil. Só que existem algumas cidades, inclusive no sul, que o câncer passou ao infarto, tá bom? Então, assim, é muita gente. No mundo ainda, o evento cardiovascular, a morte cerebral por um acidente vascular ou até mesmo infarto agudo do miocárdio, esses acidentes vasculares, eles têm sido causa número 1 de morte, mas por conta da industrialização e alguns hábitos dietéticos, o câncer já é causa número 1 de morte. E já se tem isso, né? Já se tem isso em algumas cidades do sul. Então tem sim essa correlação. Diabetes, que por ser uma doença metabólica, está intimamente relacionada à alimentação. Tipo 2, né? A chamada diabetes adquirida. A alimentação e o estilo de vida, porque não também falar que não é só a alimentação, mas, né, é interessante que outro dia estávamos comentando sobre isso, eu e aqui o Bernardo, e lá na Angola não tem as mesmas doenças que tem aqui, entendeu? Aqui tem crescido muito o índice de pessoas com depressão, com ansiedade. Na Angola isso não é comum. Hipertensão arterial até tem, né? Tem, mas numa proporção muito reduzida, né? Bem menor. Talvez equiparável algumas décadas antes aqui no Brasil, né? Fala um pouquinho da tua história, doutor Bernardo Dila, e do teu país, Angola, que é um país riquíssimo. Eu tenho tantos amigos angolanos, acho que o Rômulo também tem, o pessoal que está nos assistindo, e você é nosso amigo também. Me conta um pouco dessa tua trajetória, da tua experiência, o que te levou para a medicina, a naturopatia especificamente. Olha, na verdade é uma paixão, não é? Cuidar das pessoas é nada mais, nada menos do que uma missão.
Então essa missão sempre ferve nas veias e não é, e corre nas nossas artérias esse desejo de poder tratar das pessoas, e como se não bastasse o conhecimento amplo em relação à naturologia me levou a vir para cá, para o Brasil, estreitar mais esse laço, porque o Brasil e Angola, na verdade, diríamos que são países irmãos. Então essa relação, e não só no contexto também do crescimento da medicina natural aqui no Brasil, então fez-me com que eu viesse para cá de tal maneira que pudéssemos juntar o útil e o agradável, porque nós temos plantas muito poderosas em Angola que ajudam de certa maneira também a erradicar essas doenças que nós estamos aqui a fazer referência. Daí a importância de eu vir para cá, fazer mais uma especialização, e esse link que temos aqui com o Dr. Rômulo, não é, que tem facilitado bastante essa interatividade com a medicina natural de Angola e a medicina natural aqui no Brasil. Então isso nos leva a cumprir a missão e poder seguir esse foco e poder tratar a pessoa. Em primeira mão você já fica sabendo, né? Eu e o Bernardo já estamos trabalhando num livro em que vamos estudar algumas plantas comuns, e estamos já pesquisando e desenvolvendo esta literatura científica, plantas comuns do Brasil e Angola, que vamos aí fazer um herbário, né, com recomendações, posologia, reações adversas, né, indicações terapêuticas, propriedades e componentes químicos dessas plantas comuns e plantas que tem na África que podem ser de útil, né, ao Brasil, por não se tratar de fazer parte da nossa farmacopeia. Então, inclusive, temos uma missão no mês de julho a irmos na região dos Mumuílas, uma região que fica ao sul, fica ao sul de Luanda, né, ao sul do país, de Angola, e nós vamos lá conversar com curandeiros, com tribais mesmos, para identificar as plantas, trazer o conhecimento dessa planta à sociedade de fitoterapia do Brasil, porque são plantas com potencial anticancerígeno muito grande, plantas que substituem até os Viagras, fármacos, né? Tem poder muito grande aí de vasodilatação e de trabalhar aí as gônadas sexuais masculinas, que se tem lá, tem muita novidade. Então, a gente está já trabalhando essa parceria, logo vai sair um livro digital, né? Estamos pensando em 100 plantas medicinais, as mais poderosas. Tem plantas lá que tem muito sucesso no combate de tumores, né, de câncer. Então isso é interessante. E provavelmente no primeiro Congresso Internacional de Angola, que vai ser na Angola, né? Na Angola, no caso, primeiro Congresso Internacional de Naturologia e Naturopatia e Fitoterapia, nós já vamos estar apresentando daqui a 6 meses já o resultado desse livro, a primeira edição desse livro. Com certeza. Porque é que, sabe, Rui, é que a medicina ancestral, ela preserva, não é, a cultura terapêutica, não é, tradicional. E isso tem um grande impacto. Por quê? Porque desde os tempos, os povos, eles sempre dominaram o poder da natureza para erradicar muitas enfermidades. Muito antes do processo de crescimento da industrialização, principalmente na área farmacêutica, os povos já sabiam como manusear as plantas medicinais que para erradicar determinadas doenças que assolavam a comunidade ou a sociedade. Então, nós queremos resgatar, não é, esse conhecimento e trazer mais para o lado científico para poder, então, divulgar essa informação para o melhor da nossa sociedade e não só do mundo, porque hoje as doenças têm desafiado aqui a própria medicina. E por meio da natureza, deste conhecimento, não é, nós queremos trazer soluções para que as pessoas possam ter mais ou menos esperança para poder viver de forma saudável. E juntando essa relação entre fitoterapia e nutrição, é uma relação muito fantástica que realmente esses resultados vão sendo divulgados para que as pessoas possam ter um horizonte, uma nova perspectiva de vida em relação a essas terapias.
Interessante, vocês mencionaram um termo, eu conheço, mas talvez os nossos amigos internautas não estejam tão familiarizados. Fitoterapia. Conversamos, inclusive, recentemente, você e eu, sobre fitoterapia, né? Certo. E você estava explicando, vou aproveitar para pedir, traduzindo no português simples, o que seria para o nosso amigo internauta fitoterapia? Fito Isso. é uma palavra grega. Fito significa planta. Planta. Terapia é tratamento. Então, nós estamos a falar, fitoterapia é o tratamento por meio das plantas, usando os recursos das plantas, que é para poder tratar uma determinada doença. E as plantas têm a sua essência. Eu vou dar um exemplo simples, doutor Rômulo. A pessoa está com dor de estômago. O que a vovó mandava a gente fazer? Menino, vou fazer um chá de boldo. Você fala, o que é isso? É a fitoterapia. Você pega uma planta, no caso, né, uma folha de boldo, fresca, tirada ali no quintal, e faz o chá. E incrível, nossa, o chá da vovó resolveu. Como é que chamava o chá da vovó mesmo? Como é que chamava esse conhecimento da vovó? Fitoterapia, a ciência que estuda as plantas. E se você pegar os principais remédios, não estou dizendo que alguns remédios não são bons, mas dependendo do tipo do remédio, de como ele é processado, ele tem a essência da planta, mas tem um monte de coisa junto. E aquele monte de coisa junto, que ninguém é obrigado a saber, a não ser os químicos, né, os químicos industriais, os farmacêuticos, que entendem, às vezes o problema está no que está junto da essência da planta. Então, por que não pegar a planta essencialmente? Como um tratamento hoje fitoterápico pode ser feito numa farmácia comum, por exemplo, ou não? Na verdade, a gente tem que entender do ponto de vista do interesse comercial, né? Sai muito mais barato você ir lá pegar um chazinho de hortelã no quintal, que aquilo vira até uma praga, pode-se dizer, se você tem ali a menta, ela se espalha, né? E ali você tomar um chazinho para um mal-estar, a pessoa está com indisposição, está com dispepsia, azia. Toma um chazinho de hortelã, a criança está vomitando. O chazinho de hortelã é antiemético, então impede que a criança fique vomitando, fique com mal-estar. Sai barato. E isso para a indústria não interessa, porque a indústria ela quer pegar ali aquele fitocomplexo, pesquisar o princípio ativo, isolar, fazer todos os ensaios clínicos, né? Validar todos os processos da classificação botânica daquela planta, validar todos os processos bioquímicos ali para extrair o princípio ativo, industrializar, patentear. Por isso que não se patenteia a planta, né? Porque não dá, mas se isolar o princípio ativo e conseguir patentear, você tem um medicamento, né? Sim. E esse medicamento não vai sair barato para quem vai comprar. Então, a indústria farmacêutica, ela vive dessa situação. Se as pessoas bem conhecessem o potencial de cura que tem as plantas e as ervas terapêuticas, elas usariam menos drogas. E todas as drogas, todos os fármacos sintéticos, industrializados, eles têm, na sua grande maioria, reações adversas. E às vezes pior do que a própria indicação do remédio. Eu costumo às vezes exemplificar, Bernardo, que às vezes a conta não bate. Você quer tomar um medicamento prescrito para determinada enfermidade ou para debelar um determinado sintoma, mas das reações adversas se apresenta 10 ou 15 reações adversas. É como se a pessoa estivesse precisando de dinheiro e fosse a um agiota e falasse assim, olha, eu preciso de 100 mil reais. O agiota, não, sem problema nenhum, você não precisa nem estar com o nome limpo, está aqui, 100 mil reais, só assina esse papelzinho aqui, você não vê nas letrinhas lá, que no dia seguinte você vai ter que pagar 1 milhão de reais. E você leva os 100 mil para casa e no dia seguinte vai lá os cobradores, né? Vai pagar agora 1 milhão de reais, porque você assinou o documento. Então, determinados medicamentos fazem isso. Você vai debelar um sintoma, vai tirar uma dor, vai trabalhar na função de um órgão, mas as consequências, né? Eu já vi gente morrer de cirrose medicamentosa, né? A gente chama isso na medicina, é uma matéria chamada iatrogenia. Iatros quer dizer medicina, tá bom? Então, doenças em decorrência do próprio tratamento médico. As pessoas vão criando resistência, né, aos antibióticos e cada vez mais vão ficando debilitadas. Então, chega numa situação que o objetivo parece que é controlar a doença e não ir na causa. Então, a naturopatia, a naturologia, as terapias ancestrais, a medicina popular, seja de qual for o país. Eu tive a oportunidade de estar lá ao sul da Índia e Sri Lanka, né, antiga ilha de Ceilão. Lá as comunidades vivem com essa medicina ancestral e vivem bem, né? Vivem bem. Se a gente puder
transformar aquilo que eles conhecem de terapias em algo que possa comprovar e validar cientificamente, excelente. E hoje você já tem ferramentas para isso. Você não precisa de uma revista de ponta para descobrir que determinada planta tem efeito terapêutico, porque tem N publicações falando sobre isso. E tem N depoimentos de pessoas. Agora, a verdade é claro que não vai se publicar determinada coisa, porque não há um interesse por trás do ponto de vista comercial. Então, a pessoa hoje que é inteligente, ela tem que conhecer o que está consumindo, o que está pondo dentro das suas células. Ela tem que entender o resultado daquilo que ela está fazendo. E as pessoas estão buscando isso. Hoje, infelizmente, muita gente pensa que o especialista resolve seu problema, mas tem muita gente que chega diante do especialista com muito conhecimento, né? E não é o especialista que vai te tratar de fato. E eu costumo dizer assim que as pessoas que me procuram no consultório falam assim, olha, aqui a gente mostra o caminho, mas o tratamento quem vai fazer é você. As restrições alimentares que estão te prejudicando é você que vai ter que ter força de vontade, mudar o hábito para criar um ciclo diferente, em vez de ser um ciclo vicioso, um ciclo saudável de bons hábitos. Ciclo virtuoso, né? Virtuoso, né? Em vez de vicioso, virtuoso, né? De bons hábitos, alimentação natural, preparada de maneira saudável, né? Atividades que corroborem para que você tenha um bom sono, tenha estimulação de uma boa circulação através de caminhadas, exercícios. Então você tem um leque enorme de remédios naturais para não depender só do medicamento, do fármaco sintético e para não depender só da internação. Você quer ver uma coisa interessante que aconteceu comigo uma vez? Estava praticando esporte, né? Sempre gostei de jogar basquete e vôlei. Me lembro que estávamos entre amigos, a gente saiu no final de semana, no sábado à noite, estávamos jogando lá. No final do jogo, um dos amigos falou assim, rapaz, eu tô com uma sede. Aí, mas ele completou, né? E eu não sabia que existia isso. É claro que ele falou em tom de brincadeira, mas você sabe, atrás de toda brincadeira tem uma verdade. Ele me fala, tô com a sede de Coca-Cola. Aí eu olhei assim para ele, estávamos terminando de praticar, acho que 2 horas de esporte, jogamos futebol de salão, jogamos vôlei, jogamos basquete, e no final esse camarada sai com uma frase dessa, e curiosamente, eu sou da área de publicidade, marketing e comunicação, é claro que existe todo um preparo, anos, né, para a pessoa chegar a fazer algumas escolhas, né, de refrigerante, por exemplo, né. Imagina uma pessoa que pratica esportes, mas ela bebe um refrigerante depois. O que isso causa no organismo? Aí eu quero trazer inclusive um outro tema que eu acho muito importante, o pH de um líquido como esse, de um refrigerante, o que é o pH e o que ele faz no metabolismo humano. Afeta alguma coisa o pH de um líquido? O que é o pH e como ele afeta o organismo humano? Foi uma das perguntas que chegou na nossa produção. Eu vou explicar isso de uma maneira bem simples, porque as pessoas têm dificuldade de entender, né? O nosso corpo ele sempre busca o equilíbrio. E as células, para funcionarem bem bioquimicamente, eles precisam de ter um pH, pode-se dizer, alcalino. Por que eu posso dizer isso? Principalmente as células do sangue. O sangue, o que é um pH alcalino? Vamos explicar. P significa potencial, H, com letra maiúscula, hidrogênico. Então, o que vai determinar a acidez? Como é que você tem essa escala? É de 0 a 14. Então, de 0 a 7 você tem substâncias ácidas. Se você mede o pH, o potencial hidrogênico, de 0 a 7 você tem substâncias ácidas. Quanto mais próximo o pH for do 0, mais ácido é. Tá bom? Acima de 7 você já tem algo básico. Então, o pH ele vai se tornando cada vez mais alcalino à medida que vai se aproximando do limite, que é 14. Então, você tem essa, vamos dizer assim, esta régua de medição, 0 a 14. O nosso sangue, ele é levemente alcalino, porque a aferição dele, a média dele é de 7,35 a 7,45. Seria o ideal. É o ideal da vida biológica. Da vida biológica. Se você cai abaixo disso, você já entra no processo processo de ponto de equilíbrio que você estava falando. Exatamente. 7,5. E o corpo trabalha para esse equilíbrio. Olha o prejuízo de uma pessoa que toma refrigerante. A pessoa que toma um refrigerante, ele deixa o sangue acidificado milhares de vezes. Porque isso aí é exponencial, tá bom? Então, quanto mais vai caindo o pH, mais ácido se torna. Para você não entrar em colapso, porque a acidez provoca morte celular, o corpo, então, ele tem a homeostase, que é a busca desse equilíbrio. Ele começa a gastar minerais, sais do corpo para corrigir, a gente chama isso de tamponamento, para corrigir o pH.
Então, quando você bebe um refrigerante, por exemplo, você teria que, para corrigir esse pH, tomar 32 copos de água para corrigir um copo de refrigerante. Agora, imagine você tomou aí 1 litro de Coca-Cola ou 1 litro de refrigerante à base de cola, para não falarmos aqui de marcas, né? Você teria que tomar imediatamente 32 litros de água alcalina para ajudar o corpo. Só que se você não bebe, isso, né? Ninguém faz. Você não faz isso. Aí o que o corpo vai fazer? Vai começar a gastar seus minerais. Por isso que refrigerante, café é acidificante. O pH é baixo. Então é claro que do café o pH aí é em torno de 4, 4,5, refrigerante 2,5, né? Quanto mais acidificante, maior prejuízo. Mais minerais o corpo vai gastar para fazer tamponamento. E vai ter que produzir bicarbonato de sódio. Então, pessoas que consomem muito açúcar também acidificam o sangue. Por isso que os ossos vão se fragilizando, os tecidos vão se inflamando. Porque tira esses minerais dos ossos, do tecido muscular, você vai gastando. Aí vem a osteoporose. Osteopenia tem uma questão hormonal, mas aí você tem aí essa questão da bioquímica, você favorece com que isso aconteça mais cedo. Entendeu? Essa fragilidade óssea, essa debilidade muscular é por conta de alimentos industrializados, alimentos acidificantes. E o câncer se desenvolve o quê? Neste ambiente. Tá bom? Então, quanto mais... Ou seja, vamos lá. No ambiente metabólico, o ser humano que estiver com o seu sangue, o seu corpo ácido, ele tem mais chance de desenvolver câncer. O câncer só precisa disso, na maioria das vezes. Que o ambiente esteja ácido e com um nível de oxigênio baixo. E aí que entra a correlação que você falou, que algumas doenças não são genéticas, elas são incentivadas pelo próprio consumo pessoal que a pessoa escolheu, do que vai comer. Você favorece, beber, você aumenta o risco, né? Você aumenta o risco. Você entender isso bem. Vamos dar um exemplo. Água com gás. Quando você pega uma água com gás, lá no rótulo dela está lá 7,8. Olha, é alcalino. Mas está lá água com gás. Esse gás não é da fonte, ele foi adicionado gás carbônico. Só que aquela medida da fonte era 7,8. Só que quando você joga o gás carbônico, você baixa o pH. Então, o que está no rótulo passa a ser mentiroso, porque não é medido após que é adicionado o gás carbônico. Então, água com gás é ácida. Então, você está prejudicando o organismo. Embora alguns acostumem, né? Mas se você pegar água com gás ou refrigerante e colocar na boca de uma criança que nunca provou, imediatamente ela faz cara feia. Porque queima as células da boca. Aquela acidez é terrível. Mas ela pode viciar por conta do açúcar, por conta do estímulo que dá, né, por refrescor. Isso pode acontecer com alimentos que são prejudiciais. Naturalmente, a criança rejeita. Mas você, de tanto insistir, ela passa a adquirir sabor, gosto por aquilo e começa a mudar a sua memória gustativa, a ponto de ela desejar. Houve o caso de uma criança que a primeira palavra que ela falou, que a mãe dava Coca-Cola na mamadeira, foi Coca-Cola e não mamãe. Olha só. Entendeu? E não era o nome da avó, né? Porque às vezes a primeira palavra que a criança fala é o nome da avó, né? O pai e a mãe ficam enciumados. Mas então, doutor Rômulo, vamos lá. Um ambiente metabólico, um corpo ácido, que ingeriu muito refrigerante ou qualquer tipo de bebida, com um pH menor do que 7,5, ele é propenso ao câncer. Como a gente reequilibra esse ser humano? Que ele, sem saber, de repente, nossos amigos internautas estão tomando câncer. Faz até sentido, né? Estão tomando coca há tantos anos. Tomando câncer, não. Vamos falar assim, refrigerantes à base de coca. A guaranina também é acidificante. Guaraná também. Todos os refrigerantes, eles têm os alcaloides estimulantes, que são guaranina, pode ter alguns teofilina, pode ter, mas é cafeína e guaranina. E aí que está o prejuízo. Para você metabolizar a cafeína, seja taurina, do café, a taurina já mas eu tô falando especificamente desses dois alcaloides, que é guaranina e cafeína. Para você metabolizar isso, o corpo passar por todo o processo e excretar, você acaba perdendo minerais como o cálcio. Porque o cálcio vai ser excretado juntamente com essa cafeína. Por isso que a cafeína é diurética, né? Mas é um diurético ruim, porque você vai perder cálcio. Então, o consumo excessivo de cafeína está associado a vários problemas. A cafeína do refrigerante, a cafeína do próprio café. Antigamente ia falar café moca, né? Café que, na verdade, a coffee arábica e coffee cruda são espécies diferentes de café, mas ambas têm uma boa concentração de cafeína. Então, essa cafeína ela é estimulante no sistema nervoso central.
depois ela deprime, tá bom? A estimulação pode durar aí uns 30 minutos, mas depois ela começa a diminuir. Essa queda de cafeína no organismo leva a pessoa a uma crise de abstinência. Ela pode manifestar com dor de cabeça, com fadiga, com cansaço, então ela volta a tomar café ou volta a tomar refrigerante. Tem gente que não bebe água, bebe refrigerante. Então essa pessoa é propensa não só a ter osteopenia, osteoporose, câncer, ela vai ter gastrite, ela vai ter doenças autoimunes, porque ela está debilitando a imunidade dela e está fazendo o corpo sempre estar em busca de corrigir essa acidez. A homeostase está fragilizada por conta disso. Entendeu? Então, quanto mais ácido, quanto mais alcaloide, quanto mais o potencial hidrogiônico for baixo, mais susceptível ela vai ter processos inflamatórios. Isso não acontece só com líquidos, vamos falar da proteína animal. Existe uma doença chamada síndrome úrica. Aqui no Brasil o pessoal conhece, lá no Nordeste de onde eu vim, conhece como gota, ou doença da gota. Começa a deformar as articulações das mãos, dos pés, cria aqueles tufos. De onde vem a gota? A gota é o excesso de ácido úrico. O ácido úrico, a carne ela tem a sua proteína, e essa proteína elas são metabolizadas aí as purinas, e essas purinas vão gerar o ácido úrico que vão se acumular nas articulações, dos dedos, dos pés, das mãos, do joelho. Então já vi jovens com tufos enormes. Eu também já vi. E eles pessoas com 40 anos que já não conseguem. E cirurgiões vão tirar aquilo, e pior, quando você tira, aquilo inflama, dói, é uma dor insuportável. Por que não tirar a carne? Por que não tirar os alimentos descorticados? Por que não? Você entende que as pessoas estão... Então, essa crise da síndrome úrica, ou da doença chamada gota, ou artrite úrica, que é a mesma enfermidade, você pode ir mudando a dieta, dando exatamente para corrigir essa acidez, alimentos alcalinos, as frutas, as hortaliças, entendeu? Alimentos ricos em minerais, principalmente minerais e sais minerais, que corrigem pH, ajudam na produção do bicarbonato. E aí, consequentemente, você vai melhorar o pH do sangue, o rim vai filtrar melhor, e então você vai ter aí uma melhora da saúde geral. Então, as dores vão diminuindo à medida que o corpo vai se reequilibrando. E a água alcalina também, né, doutor Rômulo? A água alcalina ajuda, sim. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi contigo há alguns anos, né? Hoje na minha casa só entra água alcalina. Você fala assim, mas qual a diferença da água alcalina? O sabor muda? No começo eu estranhei porque eu não estava acostumado, mas hoje, falava até com meu filho essa semana, tomamos água em outro lugar, e eu falei para ele, filho, você percebeu, a gente toma água em qualquer outro lugar, parece que a boca já seca imediatamente. Você fica com sede no momento que você termina de beber a água. Já a água alcalina não, ela não dá sede. Olha, quanto... Pode falar. Exato. Hoje ainda estava comentando com o doutor que desde que eu passei a consumir a água alcalina, antes eu sentia bastante fome. Mas desde que eu passei a consumir a água alcalina, por conta dos minerais que ela tem, hoje eu sinto fome, mas assim, uma vez ou outra. Eu posso passar o dia todo só consumindo esta água, eu não sinto mais fome. E por isso é que muitas das vezes, por isso é que nós temos esse canal, não é que é para promover saúde de forma mais dinâmica. O que acontece? Não adianta tomar remédio se você não fazer uma mudança no estilo de vida. O estilo de vida faz muita diferença. Porque hoje as pessoas, quando estão com uma dor, o que acontece? Não pensam no que levou até a doença. Pensam logo aonde? No remédio. Então, a mudança do estilo de vida, lembrar o que te causou a doença, muitas vezes faz mais diferença do que você correr logo nos fármacos que é para eliminar aquela dor. Isso que você falou, doutor Gil, é importante porque a pessoa tem um problema que foi causado, às vezes, por uma má alimentação ou por uma má escolha da bebida, né? Ou, ao invés de uma água alcalina, de preferência, bebe uma água não alcalina, ou pior, um café, um refrigerante, desses que você mencionou, Tom, com gás, e aí, depois de algumas horas, o organismo vai reclamar. Qual é que é o meio que o teu organismo reclama? Uma dor de cabeça, uma dor nas costas, alguma coisa, ele fala, ó, fermentação, não tá legal, uma dor de estômago, uma má alimentação, um desconforto abdominal. Um desconforto. E aí você fala assim, puxa, vou para o remédio, vou para uma medicação. Vou tomar um antiácido. Você pode até, naquele primeiro momento, resolver aquela dor específica, mas e a recorrência? Vai parecer que você resolveu, porque ela dá esses fármacos, muitas das vezes, dão sensação de que o problema foi resolvido. Porque o princípio ativo isolado,
a chance dele terapêutica é menor do que os malefícios que ele pode causar no organismo. Só que você mascarou o problema, ele continua ali, você diminuiu naquele momento o desconforto, mas a situação que causa, ela continua. E aí eu quero entrar nisso que você falou, doutor Gila. Mas isso é um negócio. Mudança de... Esse é um negócio. É um negócio milionário. Vamos supor, hoje no Brasil gasta-se muito, a população gasta muito dinheiro para controle da pressão arterial. Gasta-se muito dinheiro para controle da glicemia. Remédio, né? Sim, é claro. Dá gratuitamente, entre aspas. Por trás disso tem gente lucrando. Mas não se ensina estilo de vida, não se ensina alimento saudável num consultório de um posto de saúde. Né? Temos aí as UBS, nós temos aí o Programa de Saúde da Família, não se ensina. A gente vê na rua esses agentes de saúde obesos, subindo os morros, né? Cansado, debilitado, a gente vê fumando. Então, assim, os próprios agentes da saúde estão doentes. Uma vez eu atendi uma diretora de posto de saúde no meu consultório, lá no posto de saúde dela tinha mais de 120 funcionários. Ela chegou a falar para mim que mais de 80 já passaram no meu consultório desses funcionários. Então, assim, é muito ruim a gente estar num mundo onde as pessoas lucram com a doença. E talvez seja por isso que a gente nunca ficou milionário, né? Exatamente. Porque isso que você está falando... Nosso foco é a saúde. Mudança de estilo de vida significa o seguinte: o meu estilo de vida é o que eu como, que falamos no começo, é dieta. É o que eu como, as minhas escolhas para comida, para bebida, para as pessoas que estão ao meu redor, porque vamos combinar, é muito difícil você estar num ambiente que todo mundo pede, sei lá, uma bebida alcoólica, uma cerveja, um vinho ou um refrigerante. Você fala, não, me dá um copo de água alcalina. Mas se você estiver determinado a cuidar do seu próprio organismo... Hoje eu brinco com as pessoas, né? O pessoal fala, você vai beber uma coisa? Vou beber água. Mas você vai beber água? Eu leio o rótulo, né? Graças ao que eu aprendi contigo. Eu vou buscar água alcalina. Às vezes eu levo de casa, na garrafa, água alcalina. Por quê? Não é porque eu não tenho dinheiro para comprar uma garrafa que é R$5 de qualquer água. É porque eu sei o que eu quero colocar dentro do meu organismo. Agora, mudar o estilo de vida não é uma chavinha que você fala, opa, mudei, tá tudo certo. Não. Você precisa primeiro entender o que está causando o teu problema, porque você falou de obesidade. Hoje a obesidade é incrível, né? Ela cada ano aumenta mais a taxa de obesidade para os extremos. Ou seja, para pessoas mais idosas e para pessoas muito jovens. Crianças obesas. Quem não conhece? E aí, como é que a gente trata um negócio? É o que você falou, em casa os pais. A criança não escolhe a própria comida. Os pais, o pai e a mãe que vai e compra e infelizmente as crianças são vítimas dos seus pais que não cuidaram bem da qualidade desse alimento. Que né? conselhos você daria para quem quer cuidar da obesidade, por exemplo? Primeiro tem que entender que a obesidade é resultado de um desequilíbrio energético, tá bom? O balanço energético vai depender muito do que a pessoa consome de calorias e de atividade física que ela faz para gastar essas calorias. Então, eu tenho que ter um balanço energético negativo para começar a perder peso quando eu sou obeso. Para isso, eu tenho que aumentar minha atividade física e reduzir meu consumo calórico. O que acontece? Eles fazem o contrário, passam a consumir cada vez mais por conta da ansiedade, por conta do alimento estimulante e cada vez menos exercício. O obeso vai subir de escada rolante, vai de elevador, ele não vai subir as escadas. Então, o problema vai se agravando. Aí vão confiar em injeções, em canetinhas. Já tem gente morrendo aí por conta dessas canetinhas. Não vou citar nome de nenhuma dessas empresas que já produzem e o povo ficaram famosas dentro de academias. Sim, mas aí que está o detalhe. O resultado imediato, esse caminho curto, esse atalho pode custar a vida dessas pessoas. Vou dar exemplo dos próprios fisiculturistas de academia. Quantos já morreram de câncer no fígado com 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, por conta do abuso, né? Dos anabolizantes, por conta da alimentação excessiva proteica, que é altamente acidificante. Entendeu? Proteína de origem animal é altamente acidificante. Citamos o caso da síndrome úrica. Mas aí você para e pensa e raciocina. Tem algo errado na sociedade? Tem. O mundo está doente. Não adianta chegar a 70, 80 anos sem qualidade de vida. E quando a gente fala de redução calórica, porque respondendo a pergunta aqui do que fazer para trabalhar essa criança obesa, tem que mudar a mentalidade. Porque não basta eu reduzir minhas calorias, eu tenho que ver a qualidade dessas calorias. Eu vou dar um exemplo para você. Vou reduzir minhas calorias comendo fiambres de porco, gordura saturada, vou comer menos. Vai perder peso, mas vai ganhar saúde? Então, eu tenho os meus filhos, eles têm idades variadas.
Eu nunca perdi uma noite no hospital com nenhum filho. Eles nunca consumiram proteína de origem animal, nem carne, nem peixe, nem frango, dessas que todo mundo consome. Já consumiram algum derivado do leite, tipo um pãozinho de queijo, né? Um ovo caipira cozido, né? Até ovo de granja, né? Esporadicamente, mas eles nunca ficaram doentes. Olha, de eu perder noite de interação, de comprar uma receita e na farmácia comprar uma receita para eles tomarem. Então, isso é interessante. Essa concepção da alimentação saudável desde berço, desde a primeira infância. Então, eu tenho filhos que têm 11 medalhas de ouro de natação, né? Com 12, 13 anos já tinham conquistado isso. Né? E por quê? Por conta da alimentação. Evitou-se o açúcar. Eu ficava com dó de pais que compram caixas de leite para os seus filhos. Está levando doença, né? Doenças alérgicas, doenças respiratórias. Você vai aumentar a homocisteína dessa criança. É muito aminoácido que provoca o processo inflamatório, né? Já se sabe agora também de uma certa doença causada pela proteína do leite, porque você tem ali a caseína e você tem mais outros componentes proteicos que aumenta mais a resposta alergênica, doenças inflamatórias. Então, assim, eu fico com dó por desinformação. Daí o livro, né, que eu escrevi, Alimentos Prejudiciais, Como Substituí-los, é um livro que já está na versão digital, tá bom? Depois coloca na telinha aí o número, viu? Viu, Michael? Para quem quiser a gente passar, porque tá lá falando quais são os alimentos prejudiciais e como substituir. São 10 os piores alimentos aí que levam a doença, a obesidade, ao câncer, a hipertensão, a diabetes e favorecem as doenças autoimunes. E por isso é que há essa relação entre a indústria farmacêutica e a indústria alimentar. Por quê? As substâncias contidas nesse alimento, elas te deixam preso e te viciam para te manter naquele alimento, para depois futuramente você ficar doente. E as substâncias contidas nesses remédios, eles não vão resolver o seu problema, vão te manter também preso para você ser sentenciado a tomar remédio o resto da vida. Por isso é que muitas dessas doenças são consideradas como doenças que não têm cura, como diabetes, pressão alta. O indivíduo, o paciente é sentenciado a tomar o remédio a vida toda. Mas atenção, os matemáticos dizem, para cada equação há uma resolução. É possível reverter o quadro, mas revertendo o quadro, quando você toma uma decisão, mudança do estilo de vida e seguir os padrões, como o Dr. Rômulo já fez referência, voltando à originalidade, comendo os alimentos saudáveis, para corrigir o erro. Nunca é tarde para um novo começo. Até citei uma ocasião que eu atendi um paciente de 90 e tantos anos, e ele estava acamado, já debilitado, muito mal mesmo, né? Muito desidratado. E ele voltou a ter saúde, fazendo mudança, e viveu 108 anos. Eu tive o privilégio de saber que ele chegou aos 108 anos, quando ele veio a falecer. Então, é possível de mudança? Sim. Então, mas tem que ter o conhecimento para isso, para fazer, tem que ter o profissional certo para estar recomendando, indicando. Hoje, no Brasil, graças a Deus, tem muitos médicos voltados para essa área da nutrição, na forma da nutrologia, da naturologia. Você tem aí médicos se especializando em fitoterapia, você tem profissionais de outras áreas também trabalhando dentro da medicina integrativa. Então é possível, mas a decisão parte de quem quer saúde, tá bom? Se a pessoa não souber fazer boas escolhas em relação aos seus hábitos dietéticos, ao seu estilo de vida, por que eu falo isso? Porque tem gente que quer saúde dormindo tarde, vai ter saúde quando? Nunca. O nosso ciclo circadiano, a gente tem que repousar ali entre as 10 e as 6 da manhã. Se seu ciclo está errado, você está só tendo sono depois da meia-noite, você já perdeu metade do seu sono, porque 1 hora de sono após a meia-noite equivale a 30 minutos. Então, quem dorme meia-noite e tem que acordar às 6, ele dormiu só 3 horas, não reparou as células. Está fadigando, cansando. Agora, se você dorme às 10, das 10 à meia-noite, são 2 horas, que equivale a 4. Então, 4 da meia-noite com mais 3 até 6 da manhã, 7 horas de sono é suficiente. Né? Quem pode estar na cama 6 horas ainda, porque o povo de São Paulo acorda muito cedo para pegar o metrô, para pegar o busão, né? Mas é assim, então chega no final do dia as pessoas estão debilitadas, cansadas, estressadas, porque ciclo do sono. E para completar, não dominam o celular, nem as telas de rolamento, né, das mídias sociais. Ficam lá com o dedinho, né, que crianças inclusive estão sofrendo distúrbios, né, neurológicos, distúrbios psicossomáticos por conta do abuso excessivo de tela, a síndrome do excesso de tela. Então pode-se mudar isso a partir do conhecimento.
procurando dormir cedo, tendo controle sobre as telas, colocando alimento saudável e caminhando, viu? Melhor exercício para pessoas que estão obesas é caminhada, é exercício cardio, tá bom? Não é academia, vou para academia para perder peso, não. A gente vai para academia para modelar a musculatura e não é para hipertrofiar a custo de anabolizante, vai morrer cedo quem faz isso, né? Então o ideal é você fazer caminhadas. Conheci várias pessoas que adquiriram esses hábitos, reduziram o consumo calórico, passaram a caminhar e resolveram. O resultado foi melhor que bariátrica. Eu tenho um paciente mesmo que perdeu 46 quilos em menos de 2 anos. Eu tenho uma paciente que perdeu 30 quilos em 7 meses. Fazendo o quê? Caminhada. Fazendo mudança alimentar. Usando os recursos terapêuticos naturais. E por hoje é só, né, Rui? Tem algumas perguntas que chegaram aqui. Eu vou fazer aquele bate-bola rapidinho para vocês responderem. Porque são coisas, eu acredito que, embora tenham profundidade, a gente pode voltar depois, mas só para a gente fazer aquele bate-bola. É verdade que o peixe tem contaminação, o peixe que a gente come no mercado? Tem. Eu fiz um curso de segurança alimentar na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, isso já fazem uns 15 anos ou mais. Naquela ocasião, a diretora do Instituto de Pesca de São Paulo, que era uma pessoa responsável para promover a pesca, deu aula para a gente e ela falou naquela ocasião que 100% dos peixes vendidos em São Paulo estavam contaminados por coliformes fecais. Ou seja, se é do mar, se é do rio, está contaminado. Se é de pesqueiro, está contaminado. E um percentual alto de contaminantes como parasitos, em torno de 70%. Então a pessoa achando que está comendo uma carne magra, na verdade está tendo outros problemas. E o pior, metais pesados, mais de 30%. Metais pesados, né? Parasitos e coliforme fecal. Todos estão contaminados de alguma maneira. E aí eu estava dando uma palestra e tinha um pesquisador do Instituto Adolfo Lutz, estava fazendo doutorado na época, ele era pesquisador lá, onde ele estava desenvolvendo doutorado, e na ocasião ele me falou que eles compraram caixas de peixes pescados no Alasca. 100% estavam contaminados por metais pesados. No Alasca? No Alasca. Você imagina a distância da nossa costa, que não é cuidado, porque os esgotos são jogados no mar. Imagine lá no Alasca. Correntes marinhas, né? Para todo lugar. Exatamente. Então, assim, infelizmente, peixe tem seus contaminantes. E peixe cru mais ainda, né? Principalmente para os vermes. Sushi, né? Sashimi, tomem seus cuidados. Tem que tomar vermelho. Eu já passei mal num excelente restaurante. A gente chama de DVA, né? A pessoa vai numa tal de paeja. Paeja que fala? Aquela paeja, panelada sim. Lá. Eu não sei, é que eu não como, né? Crustáceos, nem encapsulados, nem também moluscos. Não. Tem aquelas paneladas de marisco, de frutos do mar. Então a pessoa come aquilo e dá uma DVA, doença veiculada por alimento. Então passa mal. E tem gente que foi a óbito, viu? Comendo essas paneladas de frutos do mar. Não é à toa que na Bíblia condena, né, e proíbe o uso de crustáceos, de mariscos, de camarão, dos faxineiros do mar, né, que são os bicheiros do mar, né? Eles que comem os cadáveres, que fazem a limpeza do fundo do mar. Então comer, diga-se de passagem que um camarão que o povo tanto aprecia e acha que é uma iguaria, ele é primo, é um artrópode, é primo da barata. Da barata. É um inseto do mar. Sim. E as pessoas comem aquilo como se fosse algo assim chique, sem saber que eles estão contaminando de metais pesados, porque eles fazem exatamente a faxina dos resíduos, dos defuntos, dos cadáveres que ficam sedimentados ali no leito do mar. Então, assim, e Deus proibiu. Está lá em Levíticos 11. Quem tiver dúvida, corre lá e vê. Está lá, em Levíticos 11. Mas tem mais poucas perguntas agora, Tom. Gordura de coco faz bem? Gordura de coco faz bem para o cabelo e para a pele. Esse negócio de consumir gordura de coco achando que é uma gordura saudável é engano. Embora ela tenha ácidos graxos de cadeia média, é muito saturado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda, tá bom? Então, assim, gordura de coco para consumo humano eu não recomendo. Pode nem usar... para substituir óleos e... Não, gordura saturada vai fazer mal, tá bom? Tem várias publicações que já falam isso. Só que aí teve gente aí que andou falando que é maravilhoso e o povo está fritando, está comendo. Eu sou baiano, eu sei o que é o coco. A gordura de coco faz a gente passar mal. Você coma a comida rica em gordura de coco que você já começa a sentir agressão no fígado, já começa a passar mal. A digestão. Quem não tem hábito de comer comida nordestina, sai daqui e vai usar as gorduras saturadas como DD, passa mal também. Entendeu? Porque gorduras saturadas são aquelas de origem vegetal, no caso. De origem vegetal, estou falando, viu? Óleo de palma, que é o óleo de dendê. Azeite de dendê. A gordura do coco. Elas se solidificam em temperatura baixa.
Então, por quê? Por conta do hidrogênio. Então, elas têm uma saturação acima. Não são gorduras, na grande maioria, que a gente chama poliinsaturados, como é dos óleos vegetais, né? No caso, o azeite tem monossaturado e poliinsaturado, e tem pouca gordura saturada, né? Embora a gordura de coco seja uma gordura que tem ácidos graxos de cadeia média, que também é benéfica, no frigir dos ovos, olha, tem a ver, né? Ela se torna maléfica, então não deve se abusar. Ou seja, ela endurece em temperatura ambiente, se ela endurece no meio externo, no nosso corpo. A facilidade das moléculas... Não, nosso corpo ela não vai endurecer porque a nossa temperatura interna é 37 graus, né? Não vai, mas aí o problema é da digestão, a sobrecarga no fígado. Tá. Já se tem trabalho que quem consome gordura de coco excessivamente tem aumento do colesterol, do triglicerídeos também. Então, não recomendo, não é saudável. Do ponto de vista de consumo humano. Nós não fomos feitos para comer gordura saturada. Agora, comer coco uma vez ou outra, colocar no tempero, mas usar aquilo para fritar ovo, colocar aquilo como se fosse um alimento maravilhoso, é engano. E quem quiser, depois a gente apresenta as publicações que já falam sobre isso. Café, o maravilhoso ou o danado, tem quem o ame, quem o odeie. O café é bom mesmo? É ruim? É o maior vício do mundo, pior do que cocaína, do que crack, do que cigarro. Mesmo, né? O café é o maior vício do mundo. Interessante que uma vez eu estava atendendo em Campinas e uma médica falou assim, sei da sua fama, doutor, tirar café a todo mundo. De mim não precisa, falou desse jeito. Falei, tá, no final... Ela achou que estava imune. Falei assim, mas você não toma nada de café? Ela falou assim, eu tomo um dedinho assim. Eu falei, tira esse dedinho e vamos ver o que acontece. 3 dias ela me liga que estava com delirium tremens. A crise de abstinência de um dedinho de café. Então, o maior vício do mundo é o café. E a crise se manifesta, na maioria das vezes, parou de tomar, a dor de cabeça vem. A fadiga, o cansaço, a irritação. Tem gente que toma 1 garrafa de café, 2 garrafas de café por dia. Coitado dos ossos do estômago. E no caso da mulher, o café, a mulher precisa muito de complexo B. O café impede a absorção do complexo B. Piridoxina, que é a vitamina B6, muito bom para o sistema nervoso, para os nervos, né, até para o fator hormonal. O folato, ácido fólico, que é B9 e B12. O café dificulta a absorção, porque ela prejudica o fator intrínseco, estimula a hipercloridria, que é o excesso de ácido clorídrico no estômago. E pode ser um fator também de aumento da hipertensão. Tá bom? Então, quem tem problema com sono, fique longe de cafeína, de café. Mas aí, quando se tira o café, vai melhorar? Entra na crise de abstinência, pode durar 4, 5 dias. Eu vi um caso que a pessoa ficou com 2 semanas de dor de cabeça, mas ela não voltou a tomar. Mas com o tempo ela se livrou de uma enxaqueca de 44 anos. Então, assim, são casos que a gente vai acompanhando na clínica, que a gente percebe que quem se esforça e entende o objetivo e visa lá na frente o seu resultado, que é a saúde plena, ele consegue. Então, café não é um alimento saudável e nunca foi. É tanto que café se usa na indústria de produzir tintas, tá bom? O fármacos para dor de cabeça, boa parte é utilizada a cafeína. Então, o café é um alcaloide que vicia, é o pior vício do mundo, é um dos mais difíceis de abandonar. A pessoa, às vezes, não chora para abandonar a carne, nem o açúcar, mas na hora do café ela esperneia, e tem gente que já chega lá já chorando, pensando assim, não, um pouquinho, eu vou tomar ele mais fraquinho, eu tomo com leite, é sem açúcar. É o vício do café. Eu falo, olha, eu recomendo, mas você vai fazer o que quiser com o café que você vai pôr na sua boca, com a água. A gente não pode acompanhar a pessoa em casa, mas se quiser um resultado plausível de redução das dores, melhora do sono, do humor, da alegria, da digestão, é fantástico, né? Próximo item, esse pode estar associado ao anterior ou não. Açúcar, ó, que beleza. Existe algum tipo de açúcar que seja, entre aspas, bom ou aceitável? Claro. Claro. Açúcar com café. Engraçado que tem gente que fala assim, mas eu boto muito açúcar no café, quase não é café. Tá misturando 2 venenos. Não, mas, o melhor açúcar que existe, e aí eu recomendo para todo mundo usar esse açúcar, é o açúcar natural dos alimentos. Não adianta. Tá bom? Se você industrializou, é veneno. Por quê? Você descortica, você tira as fibras, então você aumenta o índice glicêmico rapidamente. O açúcar está relacionado à inflamação, à diabetes, ao câncer. O açúcar é neurotóxico. Então, é demerara, não presta. Talvez o mascavo ele tenha menos efeito deletério, porque ele ainda tem um pouco mais de fibra, ainda tem um pouco mais de ferro. Mas nem o mascavo. Se você quer comer açúcar, coma açúcar natural dos alimentos. O alimento, quando você come ele integral, a mandioca é rica em açúcar, porque açúcar amido também é açúcar, são carboidratos complexos, a mandioca, o milho, né? Você tem a batata doce,
são açúcares naturais. Então, esse é o açúcar que a gente deve consumir. A frutose dentro da fruta é maravilhosa. Agora eu vou fazer ele industrializar para vender porque é de origem da fruta, transformei em veneno. Então, o nosso corpo não está preparado para se utilizar nada industrializado do ponto de vista alimentar. Mas a gente industrializa por conta da conservação, da propaganda, do interesse comercial. Mas quem tem uma alimentação sempre saudável recupera a saúde muito mais rápido. Trigo ou glúten? Na verdade, o glúten é a proteína do trigo, né? E o trigo no Brasil, ele era hibridado agora, ele é transgênico já foi liberado a transgenia do trigo. É um problema, porque o glúten, ele aumenta a permeabilidade intestinal, tá bom? E quando ele aumenta a permeabilidade intestinal, toxinas do intestino, resíduos, passam para o fígado e caem na corrente sanguínea. Então, doenças alergênicas, doença de pele, uma série de doenças são produzidas a partir desse aumento da permeabilidade intestinal. Então, trigo não faz bem, aquilo não digere, né? A milopectina em excesso gera a barriga de trigo, né? Tem gente que não bebe, tem uma barriga, um bucho grande, é massa, é pizza, é pão. E vicia também, porque dá um boom de prazer, né? Comer um pão torradinho, saído na hora, com a manteiga derretendo, a pessoa chega a vir o olho. Porque tá bombardeando dopamina no cérebro ali, entendeu? Então, quer neutralizar o efeito do glúten? Faz a torradinha do pão integral, mas pão branco, de padaria, aquilo ali é um veneno, não digere. Aí a pessoa vai comer um lanche natural. Aí pega um pão de padaria, né, enche de maionese, coloca uma folha de alface, uma folha de tomate, e vem com uma fatia de queijo branco e toma um suco de laranja. Coitado. O natural não teve nada, ele vai padecer de azia e queimação de estômago, né? Você diluir os sucos gástricos com aquele suco, né? As enzimas digestivas da boca, a pitialina, que deveria fazer a quebra do amido a partir da boca e depois continua lá no duodeno, é interrompido e você acaba fermentando aquilo estufa, gera gases, a pessoa começa a ter eructação, queimação, porque não sabe combinar os alimentos, né? Está fazendo a mistura errada. E vira uma cachaça, né? Cachaça. A fermentação pode produzir uma fermentação acética. A pessoa pode até achar que não está ingerindo álcool líquido, mas... Isso. Transformou. O nosso corpo, ele é uma máquina. Ele pega certas substâncias, certos elementos e ele transforma em outra. Então, essa composição, essa mistura que não é compatível, líquido e sólido, ainda por cima sal gera e doce, fermentação. vai gerar essa fermentação. Produz álcool. Por isso que dá sono, a pessoa toma aquele copão de suco no almoço e fica sonolento, babando. Né? Você pode a famosa leseira pós-almoço. Leseira. Aí dá a desculpa que tem que fazer a hora da siesta. A gente conversou aqui hoje com o Dr. Rômulo França e com o Dr. Bernardo Gila. E você? Como é que está a sua saúde? Você aprendeu? Você percebeu que está fazendo alguma coisa certa? Que bom! Percebeu que está fazendo alguma coisa que não é tão certa assim, que é totalmente errado? Então eu quero ouvir a sua opinião agora. Fala pra gente aqui do podcast. Como é que está a sua saúde? Quero ouvir a sua opinião agora. Para você foi útil? Não foi? Deixa aqui o seu comentário, manda a sua pergunta, porque na semana que vem nós estaremos de novo falando um pouquinho mais de saúde, sempre com essa facilidade com os doutores Rômulo França e Bernardo Gila, levando até você sempre informação simples, prática, objetiva para o seu dia a dia. Até a próxima.